O Congresso brasileiro, um dos mais conservadores do mundo, aprovou uma lei para reduzir o tempo de tranca para criminosos de alta periculosidade. Dá para acreditar? Está encerrada a votação. Sim, 291, não 148, uma abstenção. Aprovado. É só aluno nota 10 na turma do Hugo Mota, já percebeu? Vamos aos fatos, então. A Câmara de Deputados aprovou a PEC da dosimetria para tirar Bolsonaro da cadeia o quanto antes puder. Até aí tudo bem. Afinal, o moribundo já tá mais pra lá do que pra cá mesmo, né? Não vai durar muito, não. O grande problema é o que vai acontecer se essa lei for realmente implantada. Porque a alteração na lei proposta pela Câmara vai punir aqueles que tentarem dar golpe de Estado com menos rigor do que um ladrão de galinha. Já pensou? Se com toda a proteção do Estado já tem maluco querendo meter o bicho e formar quadrilha para tomar o comando do Brasil, imagina o que vai acontecer se agora todo mundo puder meter o louco no país e ficar praticamente sem punição. Eu vou entrar para uma facção também, não é não? Integrantes do tráfico de drogas, por exemplo, podem acabar quando essa lei entrar em vigor, sendo seduzidos a dar um golpe de Estado. O que vai ser uma coisa até positiva, não é verdade? Porque certamente figuras como Beira-Mar, como Marcola, não vão mais querer se arriscar no comércio de drogas, uai. Uma vez que tomar o comando do Brasil é muito mais fácil. E se der errado, em 3 anos, eles vão ter oportunidade de tentar de novo. Não são verdadeiros gênios esses nossos parlamentares, hein? E pensando a respeito disso, quem for preso vai pagar um tempo até menor do que o tempo entre uma eleição e outra. Ou seja, antes mesmo de acabar o mandato do presidente que conseguiu sair vivo da história, o criminoso já vai poder meter o bicho de novo. É a verdadeira democracia, não é não? Hoje nós votaremos o PL chamado de dosimetria. Obviamente não é a nossa vontade, não é a vontade do povo brasileiro. O povo brasileiro sabe que o que aconteceu foi uma perseguição conduzida pelo Supremo Tribunal Federal contra a direita no Brasil. Nosso presidente Jair Messias Bolsonaro está preso injustamente, assim como todas as pessoas que foram recolhidas no 8 de janeiro. Essas pessoas não merecem a pecha de bandido, de criminoso, de ladrão. Uma pecha que muita gente ali carrega. Muita gente da esquerda carrega a pecha de ladrão, de corrupto. Nosso presidente Jair Messias Bolsonaro nunca foi e nunca será chamado de corrupto, de ladrão, de bandido. Ele está preso injustamente. Ele falou honesto mesmo? Porque pra mim parece mais réu confesso, não é não? Sem saber que estava sendo transmitido ao vivo na internet, o presidente Jair Bolsonaro deu uma declaração intrigante, para dizer o mínimo. Presta atenção, pessoal. Quanto acha que vale a vaga para o Supremo? Tá aqui, né? Então isso daí, isso é o Brasil. É realmente intrigante, né? Esse é o homem mais honesto do Brasil. Aliás, o mais honesto que o Brasil já teve. A lei de dosimetria pode fazer o que Jair Bolsonaro sempre sonhou: acabar de uma vez com a eleição no Brasil. Talvez a ordem seja a mesma aqui do Rio de Janeiro. Deu mole, outra facção vai lá, ó. Toma na marra. Porque, na verdade, a gente tem uma legislação pronta. Todo mundo sabe que se escrever e não ler, o pau come, né? Então, quem comete crime tem que pagar. E o Congresso tem que atuar para melhorar a lei para as próximas gerações. Mas parece que esse é um pensamento atrasado. Agora os parlamentares estão atuando para tirar vagabundo da cadeia mesmo. O que é uma lei? Uma lei é um ato geral e abstrato, ou seja,
ele não é destinado a uma pessoa específica, a um fato específico, mas ele é formulado de uma maneira generalista para ser projetado para o futuro, para tentar ordenar comportamentos futuros. E quando a gente tem um ato normativo voltado ao passado, a tentar renormatizar uma conduta que já se realizou, eu acho que nós estamos nos afastando do conceito e da função legislativa. Isso aí é professor, rapaz. Professor é pior que traficante. A dosimetria proposta e aprovada pelo Congresso tem um objetivo oculto que precisa ser melhor analisado. Quando Bolsonaro criou uma organização criminosa para tentar abolir o Estado de Direito de forma violenta, ou seja, montou uma facção criminosa para tomar o comando do país na mão grande, né? É um belo exemplo para a sociedade ele, não é mesmo? Mas ele, Jair, tinha plena consciência de que se os homens da lei metessem a mão em cima dele, essa é a hora que o filho chora e a mãe não vê. Porque é uma coisa super normal, para todo mundo é igualzinho, né? Por que para Bolsonaro tem que ser diferente, então? E apesar dele falar o tempo todo que agia dentro das 4 linhas, que era um ser acima de qualquer suspeita, às vezes ele mesmo confessava que ia meter o louco se o Lula ganhasse a eleição, você lembra? Nós não precisamos sair das 4 linhas da Constituição. Ali temos tudo que precisamos. Mas, se alguém quiser jogar fora dessas 4 linhas, nós mostraremos que poderemos fazer também. Valer a vontade e a força do seu povo. Gravíssima essa fala do presidente Jair Bolsonaro. Ele também disse que as manifestações 7 de setembro serão um ultimato a 2 pessoas. Sem citar nomes, ele fez referência a ministros do Supremo Tribunal Federal. Não fui eu quem falei não, hein? Quem falou foi essa gentinha aí da CNN. O que impressiona é a capacidade que a família Bolsonaro tem de continuar nas páginas policiais durante anos sem parar. Isso só mostra o quão deficientes são as nossas leis e o quanto a falta de educação e a má distribuição de renda impactam negativamente na nossa sociedade, né? Afinal, você não vai ver uma coisa dessas em países desenvolvidos, como a Noruega, a Dinamarca, né? E não porque não tenha ladrões e corruptos lá, assim como o Jair, né? Mas é porque a sociedade não compra esse discurso vazio como compra aqui no Brasil. É a sociedade do desespero, onde as pessoas votam em alguém que seja o herói delas. Olha, não existe nenhuma condição de dizer que Bolsonaro não merece ser tratado como um brasileiro comum, que cometeu um crime e que tem que pagar por ele, gente. Ele sabia o que ele estava fazendo e tinha consciência de que se desse errado, a tranca ia ser o seu destino, né? Mas é tudo um plano estratégico que nós, seres humanos comuns, não temos capacidade de alcançar, né? A mentira, por exemplo, era estratégia com o objetivo de desmoralizar o STF para poder dar o golpe, né? Quais eram os indícios que o senhor tinha que nós estaríamos levando 50 milhões, 30 milhões de dólares? Não tem indício nenhum, seu ministro. Tanto é que era uma reunião para não ser gravada, um desabafo, uma retórica que eu usei. Se fosse outros 3 ocupando, teria falado a mesma coisa. Então, me desculpem, não tinha essa intenção de acusar de qualquer desvio de conduta dos senhores 3. Era tudo narrativa. Rapaz, esse Bolsonaro, eu não sei nem o que falar dele, rapaz. É um corrupto da pior espécie que usou o povo em benefício próprio, enquanto ele pôde. E agora o pessoal quer jogar uma boia? Mas será por que os congressistas tentam tanto salvar Bolsonaro, hein? Está cada vez mais claro que o Congresso quer se desvencilhar do Poder Executivo
e deixar o Poder Executivo chupando o dedo, que é o que está acontecendo, que é o que vai acontecer, porque o Congresso não precisa mais do Poder Executivo para nada. 50 bi para os deputados, 55 para o PAC, é a mesma coisa. 55 bilhões do orçamento. O fundo eleitoral, mais os 50 bi de emendas. Um negócio inacreditável a quantidade de dinheiro que esses caras vão manusear. É um poder extraordinário e agora riquíssimos. Ai, meu Deus, 50 bilhões. Então Lula entra, bota Flávio Dino no STF, quer acabar com o orçamento secreto, é justo isso? Olha, eu não vou nem emitir a minha opinião. Vou perguntar, afinal, são as perguntas que movem o mundo e não as respostas. Será que existe algum eleitor que... Alguém que não tá levando uma perninha, né? Porque quem tá, a gente já sabe como é que vai responder. Será que tem algum eleitor que aprova essa dinheirama aí para os parlamentares fazer a farra do boi com esse dinheirinho suado dos nossos impostos? É difícil, né? Mas tem maluco para tudo. Mas voltemos aos fatos. Nenhum presidente foi tão conivente com a corrupção quanto Jair Messias Bolsonaro. Ele, junto com Arthur Lira, aprovaram o orçamento secreto no valor de 50 bilhões de reais. No Pix, meu irmão, tudo na limpeza, aprovado e rechaçado pela lei, escrito na Carta Magna. É claro que os parlamentares estão com saudade daquele tempo. Daquele tempo que recebiam 50 bilhões no Pix. Arthur Lira era quem comandava, comprava até os parlamentares mais incorruptíveis do Congresso. E alguém acha que eles não querem que esse tempo volte de novo? Ele, pessoal, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, determinou neste domingo uma série de medidas para combater a falta de transparência e possíveis desvios no uso de emendas parlamentares. O ministro inclui a investigação de 964 planos de trabalho de emendas PIX de 2020 a 2024 que não foram cadastrados. Ao todo, os repasses somam quase 700 milhões de reais. Por isso, Dino pede que o Tribunal de Contas da União, em um prazo de 10 dias, identifique as transferências e envie informações à Polícia Federal. Lembrando que essas emendas PIX, você não precisa deixar registrado, o parlamentar não precisa deixar registrado. Então, quem é o autor da transferência, Então, isso acaba sendo alvo de muitas críticas por ser encarado como algo sem transparência algum e sem algum tipo de rastreio mais aprofundado. Então, Flávio Dino, depois que já estava todo mundo acostumado a receber milhões no Pix, sem ter que comprovar nada, está investigando os parlamentares. A grande maioria da extrema-direita. Será que é perseguição? Olha, você lembra da verdadeira perseguição que Bolsonaro tinha contra os integrantes da esquerda, né? Lembra que quando ele era presidente, volta e meia morria alguém que era de esquerda por causa do ódio que ele disseminava contra os comunistas? É claro que o povo da esquerda não recebia emenda PIX como os da extrema-direita, né? Por isso, 64% dos investigados de desvio de emendas são da extrema-direita. Só 5% são da esquerda. Coitadinho deles, né? A narrativa de perseguição é a estratégia que eles têm para desviar a atenção e fazer com que o povo acredite que eles querem soltar Bolsonaro verdadeiramente. Eles querem emenda PIX e até eu quereria. Milhões na minha conta, já pensou? Sem ninguém para me perturbar, para me pedir uma notinha sequer, já pensou? É um absurdo o que está acontecendo. A pena de Bolsonaro pode cair de 27 para 2 anos. O mesmo plenário que todo mês vota aumento de pena. Aumento de pena, punitivismo para tudo quanto é lado. Agora, é aumento de pena para crime cometido por pobre. É redução de pena e anistia para crime cometido por ricos, empresários, mafiosos, líderes de associação criminosa e para Bolsonaro. Essa hipocrisia colocada. Não me leva a mal, não? Mas isso aí não é pastor, não, rapaz. Isso aí é pastor de Araque mesmo, igual dizem por aí. Pastor que defende gente pobre, onde já se viu uma coisa dessa?
pobre tenha que pagar dízimo e agradecer por isso ajoelhado ainda. Que é a posição que pastor gosta de ver um pobre, né? Olha, vários foram os crimes cometidos por Jair Messias Bolsonaro. Olha, liderança de organização criminosa, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado. Ele foi julgado pelo Tribunal Superior de Justiça e condenado por 4 dos 5 juízes. Será que foi perseguição? Olha, deixa eu te falar uma coisinha ao pé do ouvido. O STF tá perseguindo você? Não tá, né? Você não cometeu crime. Você andou na linha. Agora, a polícia e a justiça perseguem mesmo criminosos e julgam os criminosos nos critérios deles. É assim no mundo inteiro. Se você não quiser aceitar isso, muda de mundo, porque em todo lugar é assim que é. Então dizer que a justiça te persegue é a desculpa que todo mundo que não anda na lei, né, dá. E justamente aquele que era o mais cruel, mais determinado a utilizar o sistema jurídico e militar para punir aqueles que infringissem as leis, é justamente quem agora tira a onda de ser perseguido. Deixa ele quietinho lá, que o Brasil vai continuar, meu irmão. Jesus Cristo morreu e o mundo continua aqui. E o pior de tudo é que, às vezes, o sujeito só aprende mesmo com a dura realidade da vida. Olha só como é que Jair pensava antes dele ser um pobre coitado perseguido pela justiça. Defesa de presidiários. Os presídios brasileiros estão uma maravilha. Lá é local do cara pagar seus pecados e não para viver no spa, em vida boa. Pelo menos nisso a gente concorda, né? Olha, a dosimetria é um nome muito bonito para negociata. E essa negociata tem um objetivo muito claro: desviar a atenção para a sujeira do Congresso, para que o povo brasileiro não entenda o que está acontecendo ali por baixo dos panos, né? E também para testar a paciência do povo, para ver o tamanho da pouca vergonha que o povo tem de cobrar o que é seu, o que é justo, né? Então, o pupilo que foi posto à frente do negócio, que está sendo orientado, olha, por 2 diabinhos que ficam soprando nos ouvidos dele dia e noite sem parar. E ele também já entendeu que é tudo ou nada. E que se ele também tiver que ficar um tempo preso, são ossos do ofício, ele vai encarar. Afinal, de que vale uma vida sem aventura, não é mesmo? Bom, o que você pensa a respeito disso depende verdadeiramente de como você se comporta na sociedade. Se você é a favor do maluco que mete o bichão mesmo, né? Sem medo de ser feliz e depois ficar choramingando, dando uma de perseguido, ou se você é a favor da justiça brincar com esses malandros, deixar ele enjaulado mesmo e meter processo no rabo dele até que ele entenda que na cumbuca dos outros não se mexe. E o pior é que a cumbuca que ele mexeu é de todo mundo, malandro. É do povo brasileiro inteiro, né? Tô falando sério.